aqui para mostrar para vocês todos os livros que eu li e comprei no mês de setembro. Vamos lá? Eu vou começar mostrando então os livros que eu li. Foram 3 livros também, eu tô bem abaixo da média que eu gostaria de ler pelo menos 5 livros por mês, mas no mês de agosto eu não consegui, eu li 3, e agora no mês de setembro de novo eu li 3, e agora no mês de outubro, que já tá rolando, eu também não tô conseguindo ler muito. Isso porque eu tô com vários projetos de trabalho e eu não tô tendo tempo, e quando eu tenho tempo eu prefiro adiantar coisas do trabalho em vez de ler. Então eu tô tentando ler, mas tá um pouco difícil, tá um pouco travado. Mas eu li 3 livros mês passado, vou mostrar pra vocês quais foram. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes, acho que é assim que se fala o nome dela. E esse livro foi indicação de vocês. Eu não me lembro exatamente quem me indicou, mas foram as leitoras que me indicaram, porque eu disse que gostava de livros que retratassem a época das guerras. Então, esse livro aqui, ele se passa em 1916, na Primeira Guerra, e a Sophie, que é a atriz principal, ela mora numa cidadezinha que foi ocupada pelas tropas alemãs. Então ela mora numa cidadezinha, ela herdou um hotel da família dela e o marido dela foi levado pra lutar na guerra, né? Então ela tá com a irmã dela e com um irmão mais novinho e dois sobrinhos, se não me engano, 2 filhinhos da irmã dela, um bem novinho e uma criancinha assim de mais ou menos 5, 6 anos. E eles estão lá, tal, passando muita fome, todo mundo tá num estado assim de miséria mesmo, sabe? Na época, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, rolava muitos saques, assim, mas não pessoas que saqueavam as outras. As tropas alemãs saqueavam as pessoas. Então, tudo que eles tinham, a tropa alemã, os alemães, eles confiscavam, sabe? Tipo, a gente precisa de cobertor. Vai lá naquela cidade tal, pega o cobertor de todo mundo. Então, pegava o cobertor de todo mundo. Então, era assim. Então, falei quantos então, só nessa frase? Muito. E eles viviam assim, com muita miséria, sem ter muito o que comer. Eles comiam, tipo, pão, água, assim, quase não comia carne. E a Sophie, por ter esse hotel, de manhã ela abria um bar, que era o bar do hotel, e aí as pessoas iam lá, confraternizavam, tipo, né, conversavam no dia. E à noite ela fechava as portas. Mas aí a tropa alemã resolveu que ela deveria alimentar os alemães. Então eles começaram a entregar comida no hotel dela e ela começou a cozinhar, ela e a irmã começou a cozinhar para o batalhão alemão que estava na cidade. E ela se sentia muito mal por isso, porque o marido dela estava na guerra e ela não sabia se o marido dela estava vivo, se o marido dela estava bem alimentado. Enquanto isso ela estava cozinhando para os inimigos, então ela se sentia muito mal. E todo o livro gira em torno de um presente que o marido dela deu para ela, de casamento, se não me engano. Ele era um artista e ele deu um presente que ele mesmo fez pra ela, e a história toda se desenrola em volta desse presente. O livro, ele é dividido em duas épocas. Começa lá na Primeira Guerra e depois, se não me engano, em 2006. Deixa eu só confirmar pra vocês aqui se foi mesmo, se é mesmo em 2006. Acredito que sim. Meio que passado, presente sempre. Então fica nessa coisa de tipo, vai e vem, vai e vem. As duas histórias são ligadas, né, a do passado e a do presente, e elas são ligadas assim de uma maneira muito emocionante. Eu falei pra vocês no último vídeo que o último livro de agosto que eu tinha lido tinha sido o Não Voltarás, mas não foi o Se Eu Ficar. Eu mostrei na ordem errada do vídeo, mas não tem problema. O que acontece foi que eu estava lendo o Se Eu Ficar naquela expectativa que eu ia chorar e não chorei. E aí eu peguei esse livro e nas primeiras 15 páginas eu chorei. Ou seja, esse livro é muito bonito, ele é muito emocionante. Quem gosta de livros que retratam as guerras, assim, vai ver muito sofrimento. Aqui tem muito sofrimento de guerra mesmo, sabe? De campo de batalha e tal. Mas tem uma parte muito humana que às vezes passa batido, sabe? Quando o livro retrata essa época. Então eu gostei muito desse livro. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Muita gente me pergunta o que são esses coloridinhos aqui. São post-its que eu marco partes do livro que eu achei mais bonita, frases que eu gostei, enfim, coisas que me tocaram de alguma maneira. Então, logo na primeira página, página 17, já tem um negocinho aqui e eu tô relendo e foi uma parte que me emocionou bastante. Então, fica a dica pra quem gosta de livro assim, eu gostei muito. Ainda não tem resenha no blog, mas vai ter em breve. Eu não sei se esse vídeo vai entrar depois da resenha, mas se tiver resenha eu aviso aqui e aí o link vai ficar no box de informação, tá?
O segundo livro que eu li em setembro foi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Smith. E eu queria muito ler esse livro porque se trata de uma história de amor em volta de um aeroporto. Todo livro acontece em 24 horas, então não lembro o nome das pessoas. Eu li faz um tempão, né, que eu tô gravando já em outubro, mas peraí, deixa eu me achar aqui. É o Oliver e a Hadley. A Hadley tá no aeroporto, ela vai visitar o pai dela, que mora em um outro país, e ela encontra o Oliver. Ela perdeu o primeiro voo porque ela se atrasou, então ela precisa ficar um tempão no aeroporto esperando o próximo. E aí ela encontra esse cara, começa a conversar com ele, ela começa a gostar dele, e aí a história se desenvolve nessas 24 horas de aeroporto e é muito legal, principalmente pra quem gosta de viajar, porque tem várias situações que você vai se identificar, tipo, nossa, realmente, aeroporto é muito isso. Então é um livro muito fácil, eu li assim o livro em um dia, juro, eu peguei num sábado à tarde e terminei num domingo à tarde. Ele é muito gostoso, ele é um livro fácil de ler, ele é um livro curtinho, ele tem, deixa eu ver, 222 páginas, então dá pra você ler tranquilo, assim, num final de semana ou num feriado. Se você quiser ler durante a semana, você lê tipo 30 páginas por dia, também acaba em uma semana. É muito gostoso, você vai começar a ler e você vai querer ler mais pra você ver o que acontece com eles. Não é um livro assim, tipo, que me tocou, nem nada muito emocionante, mas é um livro que passa o tempo bem gostoso, sabe? Tipo, é um livro mesmo pra você desligar da sua vida e mergulhar um pouquinho na vida desses dois aqui. E o último livro que eu li em setembro foi O Começo de Tudo, do Robin Schneider. E, ai gente, eu não gostei. Eu não sei nem o que falar desse livro porque eu não gostei. O que tá escrito aqui, assim, quando o chão é tirado dos nossos pés, nem sempre temos a opção de cair. E, tipo, tem uma montanha-russa, assim, parecia super promissora essa capa, sabe, assim, com coisas desafiantes e tal, e eu não achei. Eu achei o livro interessante, legal, valeu a leitura, eu não abandonei o livro, eu li até o final, mas é um livro que eu fiquei esperando as coisas acontecerem, sabe, e elas não aconteceram. Aqui diz que aqui as críticas dizem que é sensível, hilariante, inteligente, engraçado, fascinante, mas acho que todas as críticas de livro é mais ou menos a mesma coisa. Eu não achei, juro, eu não achei nada disso. Eu achei um livro meio cansativo, meio um livro que você fica assim, mas é só isso a história? Tipo, é só a vida das pessoas, não vai acontecer nada? Claro, acontece coisas, é um livro que passa, é um livro juvenil, então ele se passa no colégio, ali as pessoas, os protagonistas têm 16, 17 anos, 18 mais ou menos. Então é um livro que conta um pouquinho dessa época, passa numa atmosfera de colégio, faculdade, mas eu esperava que fosse acontecer alguma coisa, sabe? Que fosse me surpreender de alguma maneira. E eu achei o livro assim muito batido, meio assim, contando a história das pessoas, mas nada acontecia, meio desinteressante. Não gostei muito. Não sei se eu vou fazer resenha dele, porque como vocês viram eu não curti, mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, porque essa capa chama muita atenção na livraria, por ela ser amarela, assim. Eu olhava assim e falava, esse livro deve ser demais, esse livro deve ser demais. E não foi demais. E eu li também, aliás, comecei a ler um livro no mês passado que eu abandonei. Que vergonha. Eu abandonei, porque eu não abandonei a ponto de guardar ele na minha prateleira de novo e não querer ler mais. Eu abandonei, tipo, espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto, sabe? Porque eu queria muito ler O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn, antes de assistir o filme, só que o filme já tá passando, faz mais de uma semana, e eu não consigo sair da página... Deixa eu ver que página eu parei. Eu não consigo sair da página 75. Não tá fluindo, não tá rolando. O livro conta a história da Amy, que desapareceu no dia do aniversário de casamento dela. E aí o marido dela fica super preocupado e tal. A história tem tudo pra ser muito interessante, sabe? Ela já sumiu aqui na página 75, ela já desapareceu, ele tá procurando ela e tal. Então é uma história que eu gostaria de me envolver, mas não tá rolando, eu não sei. Tem algum bloqueio esse mês de outubro, porque o outro livro que eu tô lendo também já tá meio arrastado, então não sei se eu não tô conseguindo me concentrar direito, se eu não tô conseguindo cumprir a minha meta, mas tá difícil. Eu abandonei esse aqui em setembro. Quero voltar a ler. Se vocês já leram, me digam aqui nos comentários se vale a pena insistir, porque eu realmente quero ler antes de assistir o filme. Não sei se vai dar tempo de eu ler antes de assistir o filme no cinema, mas qualquer coisa depois eu assisto no Netflix, sei lá, em qualquer lugar. Mas eu queria muito ler, então me digam, gente, se vale a pena, porque por enquanto tá difícil, tá difícil. E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei no mês de setembro. Foram vários.
Tudo que eu me controlei no mês de agosto, eu deixei rolar no mês de setembro. Então eu comprei vários livros, mas eu aproveitei bastante promoção também, principalmente do Submarino. Eu aproveitei muitas promoções do Submarino e comprei... Ai, peraí, deixa eu pegar. Comprei alguns aqui, Vou começar mostrando os livros que eu mostrei no vlog. Comprei 4 livros no Submarino. 4 livros do Submarino, que foram promoções, acho que na Black Friday não. Black Friday foi outra coisa. Mas foram promoções e estavam bem baratos, assim, bem em conta, sabe? Tipo, R$12, R$11, e aí eu não resisti. Então eu comprei 4 livros dessa vez. O primeiro que eu comprei foi A Lista de Schindler, A Verdadeira História. A Lista de Schindler é o meu filme preferido de guerra. Eu também gosto muito de Olga. Mas A Lista de Schindler, ele é emocionante, ele faz você parar e refletir, ele faz você chorar de alegria por ter alguém no mundo que pudesse pensar de uma maneira diferente de tudo que estava acontecendo na época do nazismo, enfim. Assistam o filme, é muito bonito, é muito emocionante, muito tocante. Lembrem de mim quando vocês assistirem. E eu queria muito comprar o livro A Lista de Schindler. Mas o livro, ele só é feito em formato bolso, e eu não gosto de formato bolso. Não me perguntem por quê. Rola um pequeno preconceito na hora de colocar na prateleira e todos ficarem assim e o bolso ficar pequenininho, sabe? Então eu não gosto do bolso. Mas aí eu vi que existia o livro que conta a verdadeira história, não a ficção do filme. Porque, claro, uma história que vira filme, ela é meio floreada, né? Pra virar um filme. Então essa daqui é a história real, a história verídica da Lista de Schindler. E eu comprei, estou muito ansiosa pra ler, mas eu queria mostrar pra vocês, tá no pacotinho ainda. Queria mostrar. Outro livro que eu comprei foi o Estudo Independente, da Joëlle Charbonneau, acho que é assim que se fala. Esses autores que tem nome difícil, né, complica a nossa vida no vídeo. E ele é o segundo livro do teste, aquele livro que eu li há um tempão, tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui pra vocês, que é uma distopia onde as crianças precisam fazer um teste de faculdade para que elas sejam aceitas num cargo de importância no país que se formou depois da Terceira, Quarta Guerra, enfim. No primeiro livro, eles são selecionados por cidades, se não me engano. Não são cidades, aqui eles são separados de uma outra maneira. Mas eles são selecionados e eles vão para um campo fazer provas teóricas, só que assim, todo mundo morre, sabe? Tipo, prova teórica, você foi mal, você não vai, tipo, levar 0 na prova, você vai simplesmente morrer na prova. Então, vai fazer a prova teórica, vai fazer vários tipos de prova, de experiência e tal, e depois eles são jogados numa ilha, numa parte da cidade deserta, e eles têm que chegar até a linha de chegada. Só que necessariamente eles não precisam se matar, mas alguns alunos pensam que sim, que se matando eles eliminam a concorrência. Então, rola toda aquela coisa de jogos vorazes, né, porque as pessoas começam a se matar, o que já é meio normal numa distopia. E depois vem a segunda parte, eu não vou contar mais, porque senão eu vou acabar falando sobre o primeiro e vocês vão brigar comigo. Outro livro que eu queria muito ler é esse aqui da Agatha Christie. Eu adoro a Agatha Christie. Foram os livros da Agatha Christie que me deram de novo vontade de ler. Eu lia... vontade não, que me despertaram a vontade, não que me deram de novo. Porque quando eu era pequena, eu odiava ler livros da escola. Odiava. Aquele Iracema, Cortiço, eu nunca gostei. Mas porque eu era muito infantil naquela época, eu era criança, eu queria zoar na escola. Hoje, talvez, se eu lesse de novo esses livros, eu acharia mais interessante, eu aproveitaria melhor. Mas naquela época do colégio, eu não gostava. Então, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu descobri a Agatha Christie e aí eu falei, cara, como ler é legal. E eu comecei lendo, o primeiro livro dela que eu li foi A Mansão Rolou, e eu amei aquele livro, que eu saí louca comprando todos que eu achava dela, e aí eu tenho acho que uns 8, 9 livros da Agatha Christie. Tem post lá no blog também sobre os meus livros da Agatha Christie, vou deixar o link pra vocês aqui. E nossa, eu falei tanto que até sumiu o ar. E eu queria muito comprar esse aqui, que e não sobrou nenhum, que antes tinha o nome de 9, 10, 11, 9 negrinhos, 7 negrinhos, 11 negrinhos, enfim. Ele tinha algum nome com negrinhos no título e a editora achou que ele era meio racista, não sei. E mudaram para E Não Sobrou Nenhum. O que eu acho muito bobo, porque não tem nada de mal você falar negro, né?
Não tem nada de ofensivo nisso. E a editora de fora, tá? Não a editora aqui do Brasil. A editora de fora mudou o título pra E Não Sobrou Nenhum, e aí a editora daqui também mudou. E conta a história de 10 pessoas. 10 pessoas, então é o caso dos 10 negrinhos, então. 10 pessoas vão jantar numa casa, numa ilha, não sei se é numa ilha, numa casa, e elas recebem o convite de maneira misteriosa. Elas recebem o convite ou por carta, ou por alguém que foi convidar, ou por mensageiros, por correio, e elas vão jantar nessa casa sem saber o que vai acontecer. No meio dessa mesa de jantar que eles estão, tem ali 10 soldadinhos, numa decoração. E aí elas estão lá, tipo, se perguntando, nossa, como a gente tá aqui, por que a gente tá aqui, quem convidou a gente? De repente começa a tocar uma gravação dizendo que todas elas cometeram um crime e elas não foram punidas da maneira adequada. E aí começa aquela revolta, não, imagina, não fiz nada, não sei o que lá. E aí as pessoas começam a morrer da maneira que aqueles soldadinhos da mesa ali estão representando, sabe? Os soldadinhos, eles não estão, tipo, bonitinhos, eles estão meio que em umas posições meio macabras, meio de morte e tal. E as pessoas começam a morrer exatamente do jeito que aqueles soldadinhos estão na mesa. Só que um soldadinho daquela decoração toda some. E aí fica aquela coisa de tipo, nossa, quem será que está matando? Bem Agatha Christie mesmo, bem policial, bem legal. Você tem que descobrir como as pessoas vão morrer, quem vai ser a próxima, por que ela vai ser a próxima, o que ela fez. É bem legal, é um livro muito envolvente. Todos os livros da Agatha Christie são assim, exceção daqueles que ela escreve como Miss Marple, porque eu não gosto dela. Eu acho que fica meio puxado quando é ela, mas quando é o Hercule Poirot, eu amo, eu adoro, é demais. E o último livro que eu comprei nessa leva da Submarino é o Projeto Rose, do Graeme Simon. Gente, falei errado, certeza. E ele é um romance, o cara, ele... Deixa eu ler aqui, só pra ter certeza. O cara, ele é um professor de genética e ele desenvolve uma maneira de encontrar a mulher perfeita pra ele. Então ele apelida isso de o Projeto Rose e ele vai procurar essa pessoa pra ficar com ele. Eu não sei muito do livro porque eu não leio resenha antes, mas é basicamente isso. Eu também tô muito curiosa pra ler, porque parece ser um livro bem fofinho, do tipo A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Parece ser bem parecido. Depois desses aqui que eu comprei no Submarino, eu comprei mais alguns, eu não sei aonde, acho que foi no Submarino também, porque é o lugar que eu mais compro. Eu comprei os 6 anos depois do Harlan Coben, que vocês me indicaram muito, vocês me falaram tanto desse livro aqui, tanto aqui nos vídeos, quanto lá no blog, que eu tive que comprar, ele tá no saquinho ainda, que eu queria mostrar pra vocês. Foi na resenha do Não Conte a Ninguém que vocês falaram desse livro pra mim e aí acabou que eu comprei, sabe? Porque fiquei com vontade. Não vou falar muito dele, porque nem eu quero ler o que tá escrito aqui atrás, eu quero me surpreender, então não vou falar dele, mas é aquilo de Harlan Coben também, meio policial, meio alguém morreu, meio você tem que desvendar. Outro livro que eu comprei que eu não sei nada, é esse aqui, Os Três. Eu amei essa capa, amei, é uma coisa meio sinistra, meio macabra, meio de terror, não sei. E aí eu dei uma lida aqui de leve na sinopse e curti também. É de uma autora chamada Sarah Lotz e eu nunca li nada sobre ela. E eu não sei nem em que categoria colocar esse livro, acho que é meio suspense. É assim, em um belo dia, numa quinta-feira, 4 aviões caem em lugares diferentes do mundo. Só 4 pessoas sobrevivem. 3 são crianças, que são os 3 aqui, ó. Tem 3 fotinhas de criança. 3 são crianças. E a última pessoa que sobreviveu é uma mulher. O nome dela é Pamela e ela sobrevive, mas ela logo morre em seguida. Mas ela deixa um recado no celular, escrito assim: eles estão aqui, o menino, vigiem o menino, vigiem as pessoas mortas. Ah, meu Deus, elas são tantas, estão vindo me pegar agora, vamos todos embora logo, todos nós. Pastor Lin, avisem a eles que o menino não é para ele, 3 pontinhos. E aí, essa mensagem mudará o mundo. E, cara, eu fiquei até arrepiada, porque eu já tô com medo desse livro. Então, são 3 crianças que sobreviveram a um desastre de avião e tem alguma coisa meio obscura nisso tudo. Eu não sei o que é, mas eu quero ler em breve, vou contar pra vocês, tá? Se alguém já leu, por favor, me diga se é bom. Não me fale o que é, tá? Não me dê spoiler. Só me diga se é bom, se vale a pena. E aí, por último, eu comprei 2 livros que foi indicação
de um vendedor da Saraiva, mas ele me indicou, só que ele não tinha o primeiro livro da trilogia, então eu acabei comprando o Submarino também quando cheguei em casa. Paguei mais barato até. E aí, tô muito feliz com eles porque eles são enormes e eles são sobre guerra. É uma trilogia, chama A Trilogia do Século, e os livros são bem assim, ó, bem grandões. E esse aqui... Peraí, deixa eu ver a ordem do negócio todo. O primeiro é esse aqui, Queda de Gigantes, A Queda de Gigantes. O segundo é esse aqui, Inverno do Mundo. E o terceiro era o único que ele tinha na Saraiva, mas ele, como eu perguntei sobre livro de guerra, ele me indicou esse aqui, ele falou que é demais. Esse aqui, ele me disse que A Queda dos Gigantes, ele se passa na época da Primeira Guerra. Esse Inverno do Mundo se passa na época da Segunda Guerra. E o terceiro livro, ele pega um pouco de Guerra Fria. Então, eu vou ler, vai demorar, obviamente, porque é um puta livro enorme. E eu vou ter que abrir mão de ler livros menores para ler um livro só no mês, por exemplo, que deve ter umas 600 páginas aqui. Então, vai demorar um pouco para eu ler. Tá na fila e eu tô muito ansiosa porque é um tema que eu gosto muito, que eu gosto de ler, que me envolve, sabe? Que me emociona, eu gosto de ler sobre guerra. Então eu quero muito ler. E se vocês também já leram, deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena, se foi uma boa compra, se realmente o livro é envolvente e é emocionante do jeito que eu gosto. E esses foram os livros que eu li e que eu comprei no mês de setembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei aqui para ajudar na divulgação. E quem ainda não se inscreveu no meu canal é só clicar em inscrever-se aqui. Assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!